Deus alguém que sabe de tudo. Então Deus sabe de tudo. Então para Deus não tem princípio, não tem fim, não tem meio. Ele está fora, nós estamos no tempo. Deus está fora do tempo. Ele está na eternidade. Então da onde Deus está, na eternidade, lá não tem dia, lá não tem manhã. Deus não dorme, Deus não acorda. Ele é um espírito, né? Ele não está sujeito às limitações que nós. Então Deus sabia. Se Deus sabia, então por que Deus criou? Se Deus sabia, por exemplo, quem criou Satanás? Deus. Foi Deus quem o fez. E se Deus sabia que ele se rebelaria e então se tornaria quem é, por que então que Deus fez? Por que então que Deus permitiu? Né? Aí entra na questão que nós vamos dizer que Deus permite o exercício que Ele nos deu de escolhermos. Então todos nós temos a liberdade de fazermos escolhas. Então nós tomamos a escolha que nós achamos por bem tomá-la, né? Então Deus respeita isso. Deus respeita a sua escolha. Deus respeita a minha escolha. Então eu sou livre para crer nele ou não. Eu sou livre para recebê-lo ou não. Só que as duas ações que eu tomar, elas vão implicar na minha vida em consequências. É o que nós estávamos falando sobre lá a credencial para o céu ou para o inferno. Então, embora Deus soubesse tudo o que acontecia e acontecer, Deus não interfere nesse direito que Ele deu para o homem, de poder fazer escolhas. Deus não interfere. Tá certo? Então, olha só o que a Bíblia vai dizer. Lá em Colossenses. Jesus é o Cordeiro sacrificado ainda antes da fundação do mundo. Então, quando Deus fez tudo, antes que o homem pecasse, antes que houvesse pecado, antes da sua criação, Deus já tinha preparado uma válvula de escape, uma rota para o homem escapar, que era o sacrifício de Jesus Cristo, que morreria pelos pecados da humanidade. Então Jesus já estava prometido, Adriano, para morrer por mim antes de eu ter nascido, antes do pecado que eu havia cometido. Então Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, Deus já tinha preparado um recurso para o homem. Então nós temos um recurso, só existe um recurso, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer assim, 1 Timóteo 2,5, que há apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então quem faz a ligação do homem com Deus é quem? Jesus. Somente por esse caminho é possível Deus pegar o homem, Jesus pegar o homem e conectar com Deus novamente. Então Deus preparou essa rota de escape para nós, para que nós fôssemos salvos através de Jesus. Então como que um ser humano alcança a salvação? Primeira pergunta que a gente deve fazer: salvos do que, pastor? Salvação de quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom, que é grátis, gratuito de Deus, é a vida eterna. João capítulo 3, verso 16, é considerado o versículo áureo da Bíblia, o versículo de ouro, ou seja, o principal versículo da Bíblia. Eu lembro que quando eu sempre passava, eu via esse versículo, quando eu ainda não era cristão, eu via esse versículo numa parede, lá em Santos, que eu trabalhava, eu ia para lá toda semana. E eu via esse versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a única chance que o homem tem é receber essa graça na sua vida. Qual? Receber a Jesus como o Salvador da sua vida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já eu respondi essa pergunta com alguém me fez uma pergunta e eu respondi com outra pergunta. Vocês acham que todos os seres humanos são filhos de Deus? O que vocês acham? Que todos são filhos? Todos são filhos de Deus. E se eu dissesse para você que todos os seres humanos não são filhos de Deus? Mas Ele não criou? E isso está escrito na palavra dele. Está escrito aqui. Todos nós, independente da pessoa que seja, ela é criatura. Foi criada por Deus. Só passa a ser filho a partir daqui, ó. A partir daqui, vamos ler aqui, João. Olha só. João escreveu isso aqui, ó. No princípio era o verbo, no verbo era Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Falando de Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Vamos para o versículo que nos interessa. Oi. O verbo era Jesus? O verbo era Jesus. Isso. Olha aqui, ó. Versículo 11. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus, nós somos filhos por adoção. Porque quando estávamos no pecado, nós estávamos longe do Senhor. E o pecado havia nos afastado. Então, Deus nos deu a filiação através de Jesus. É como se nós nascêssemos e ficássemos todo mundo aqui no orfanato. E Deus chegasse e falasse assim: eu quero adotar aqui. Eu quero adotar todos. Só que tem uma condição para eles serem meus filhos. Precisa crer em Jesus. Então o texto é bem claro dizer: mas todos quantos receberam, olha a condição, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu me torno o quê? Filho de Deus. Batiza, né? Exatamente. Após o batismo. Exatamente. Olha só. O batismo a gente vai falar dele. Mesmo eu, tipo assim, no caso, eu creio em Deus, eu creio bastante em Deus. Eu sei que ele existe. Eu não sou filho dele? Ó, vamos deixar o batismo para a gente falar amanhã. Porque senão eu não consigo explicar essa parte aqui. Mas amanhã, quando a gente começar a falar do batismo, uma coisa vai ligar com a outra e vai responder exatamente a sua pergunta. Exatamente a sua pergunta. Essa pergunta que ele fez aqui é muito bem colocada, né? Então eu creio, mas não sou batizado, então não sou filho. A gente responde isso amanhã, tá certo? Tá bom. Então, a todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, aí o texto está dizendo: os quais não nasceram da carne e nem do sangue. Ou seja, esse filho não é uma filiação natural, mas nasceram de Deus. Ou seja, foram renascidos. João capítulo 3, versículo 3. Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Né? Então Nicodemos, ele precisava morrer para ele mesmo e nascer de novo, ou seja, ter uma nova vida, para que ele fosse então alcançado por essa filiação, ele fosse contado como os filhos de Deus, junto a esse grupo de pessoas a qual a Bíblia está dizendo aqui. Então vou dar um exemplo bem básico. Charles, não vou perguntar para o Charles não. Charles, brincadeira, qual a maior riqueza do ser humano? A vida. A vida? Quem pode me falar aqui, qual a maior riqueza do ser humano? Maior riqueza? Amor? Ouro. Ouro, a maior riqueza do ser humano. Acho que é a vida. A vida e tal. Será que a maior riqueza do ser humano não seria Jesus? A maior riqueza do ser humano, será que não seria Mas não é Jesus? depois que ele aceita. Ou Deus? O ser humano? Mas ele que deu a vida, né? Então olha só, Deus, eu quero falar para vocês aqui que do que não é a maior riqueza do ser humano. A maior riqueza do ser humano não é Deus. Pastor, mas não é Deus? Não, não é. A maior riqueza do ser humano não é Jesus. Ô pastor, não é Jesus? Também não. Não é o Espírito Santo. Ô pastor, eu sou pegou pesado, porque o Espírito Santo é quem convence o homem. Então não é o Espírito Santo? Também não. Não é a família. Não é a honestidade. Não é filho, não é nada? Não é filho, não é nada disso. Qual seria a maior riqueza do ser humano? Se você for no hospital agora e você for falar com alguém que está em coma há 5 anos, ele está vivo? Está vivo. Está em coma, mas está vivo. Só o que ele não tem? A maior riqueza é a salvação. Consciência. Isso. Uma pessoa que está em coma, ele está vivo igual eu e você. Só que falta algo nele que difere ele de nós. Porque é a sua consciência. Embora ele esteja vivo, ele não tem consciência. Ou seja, a maior riqueza do ser humano é a consciência. Por quê? Porque se alguém não tem consciência de quem é Deus, é como se Deus não existisse. Se alguém não tem consciência de quem é Jesus, é como se Jesus não existisse.
Se você não tem consciência do valor de família, de pai, por exemplo, você só vai honrar o seu pai e sua mãe se você tiver consciência do valor do que é pai e mãe. Se você não tem consciência, é como se eles não existissem, consciência do valor. Então a maior riqueza do ser humano é a consciência daquilo que existe. Ou seja, quando eu tenho a consciência de quem é Jesus, ele passa a ser a minha maior riqueza. Quando eu tenho a consciência de quem é Deus, ele passa para mim ser a maior riqueza. Quando eu tenho a consciência de quem é o Espírito Santo, ele passa para mim ser a maior riqueza. Então, se eu não tenho consciência, é como se eles não existissem. E se eles não existem, não faz o menor sentido para mim. Então, a maior riqueza do ser humano é a sua consciência. Tá certo? Então, aqui em João capítulo 3, verso 16, quando ele diz assim, ó, Deus deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito é único, né? É a mesma coisa se você tirou unigênito, você coloca Deus deu o seu único Filho. Com um propósito, qual? Para todo aquele que nele crer, não pereça, ou outras traduções diz não morra, mas tem o quê? Vida eterna. Qual que é o papel do homem nisso tudo? Crer, acreditar. A nossa função é crer em Jesus. A nossa função, Adriano, é acreditar em Jesus, né? Para quê? A fim de nos livrarmos da condenação, a fim de nos livrarmos de vivermos uma eternidade longe de Deus, porque o castigo para quem não crê e para quem não o recebe é viver eternamente longe de Deus, né? Então, olha só, quando o texto diz aqui que Deus amou o mundo, esse mundo não é o sistema, não é o mundo tipo a Terra, o universo, não. Esse mundo são as pessoas. Então Deus amou todos de uma mesma forma. Deus amou todos de uma maneira incondicional, que Ele deu seu Filho por todos. Agora a pergunta, todos serão salvos? Não. Todos serão salvos? Poxa, mas se a resposta é não, então, mas o texto não diz que Deus deu a vida por todos? Como a gente vai entender isso então? Então Deus se ofereceu, deu a vida. Deus deu seu Filho, ou seja, Ele ofereceu uma válvula de escape, uma rota para a salvação para todos. Ou seja, é como se uma porta, Deus colocou uma porta e disse assim, ó, todos que passarem por aquela porta serão salvos. Então a porta está colocada diante de nós. Então Jesus disse assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e encontrará pastagens. Então quem é a porta? Jesus. Por que Ele é a porta? Porque Ele é o único meio que nós podemos passar para podermos chegar a Deus, ser reconciliado com Deus outra vez. João capítulo 2, verso 1, na verdade não é o João, é a primeira carta de João 2:1, que diz assim, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Porque Ele é a propiciação, ou seja, o pagamento, a redenção pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também o de toda a humanidade. Então, somente através de Cristo. Não há um outro caminho, não há uma outra forma, não existe um atalho, se não for por Jesus. Só tem como chegar a Deus, só tem como alcançar a salvação se for através de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 16, João Batista aparece no deserto da Judéia pregando uma forma de alcançar essa salvação. Ele diz assim, ó, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o Rei de Deus. Então qual que é a forma? Arrependimento. Quando eu me arrependo, eu faço tudo novo, eu faço tudo diferente. Quando eu me arrependo, eu alcanço a salvação através de Jesus. Então, o Evangelho de João Batista, pregando em Mateus capítulo 3, 16, diz isso. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino. Então, o que o homem precisa fazer? Crer, se arrepender, receber Jesus como Salvador de sua vida, entregar sua vida para Ele, para que a partir daí, ele possa ser salvo. Não há um outro caminho fora esse. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim, ninguém pode lançar um fundamento, além do qual já foi colocado, que é Cristo Jesus. Então o fundamento já foi posto, a forma de nós alcançarmos a salvação já foi determinada, agora depende de quem? Exatamente, não depende mais de Deus. Porque o que Deus tinha de fazer, varão, por nós, Ele já fez. Acho que é a partir do momento, né? Ele já, isso, muito bem.
Deus já fez a parte dele. Você sabe as coisas, né? Fica ao seu critério. Né? Deus já fez a parte dele. Então a Bíblia assim, mas pastor, então como é que vai ficar, pastor? Eu fiz tudo isso aqui, eu fiz uma série de pecados. Aí é do que a Bíblia diz, Deus não leva em conta. Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Se converteu agora, se arrependeu agora, aceitou Jesus agora, está imediatamente perdoado. Porque a Bíblia diz, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então quando eu não conhecia, quando eu passei a conhecer a Jesus, o tempo de minha ignorância Deus não levou em conta, porque Deus me perdoou. E o pecado, e o perdão de Deus é algo incondicional. Deus não é como eu e como você que a gente fala, perdoei, mas... Não esqueci. Não esqueci não, hein? Só estou esperando você dar uma brecha aí que eu Vou dar uma marcha em você. Não, Deus perdoa e pronto, meu lindo. Pastor, e se eu pecar de novo? Olha aqui, 1 João 2:1. Meus filhos, se vocês pecar, bom é que não peque. Mas se pecar, tem um advogado. O que o advogado faz? O advogado, ele pega o cliente, ele vai lá na Suprema Corte e diz, ó, meu cliente aqui, ele pecou, mas é assim, ele tá, e vai defender o cliente dele. Mas o que faz esse advogado em defender o cliente? Arrependimento. Quando o cliente, que somos nós, se arrepende, o advogado se manifesta, que é Jesus, vai diante do Pai e diz, seu Pai, se arrependeu, está arrependido, tem que perdoar esse miserável. Não, Deus não fala isso não. Deus não chama a gente de miserável não. Então, tem que... Por quê? Porque houve arrependimento no nosso coração. Então, quando há arrependimento, o advogado se levanta ao nosso favor, e é só por isso que a gente consegue a salvação. Porque se não tivesse um advogado, na verdade, nós estávamos todos lascados. Sabe por quê? Porque o mesmo João disse assim, aquele que diz que tem pecado, que não tem pecado, peca. Porque todos pecam, né? Todo mundo peca. O problema é aqueles que pecam e não conseguem se arrepender de seus pecados. Esses nunca alcançarão misericórdia. Pastor, a Bíblia fala bem claro que até ao nascer a gente já está em pecado, né? Que nós somos gerados em pecado. É isso, por causa de uma herança maldita da queda do homem. Lá a gente falou sobre isso, da queda do Adão, né? Do Adão, só que esse pecado, ele só passa a ser contado para condenação e juízo a partir da consciência do homem. Porque, por exemplo, uma criança vai para o céu, para o inferno? Deus manda a criança para o inferno ou para o céu? O que vocês acham? Vai para o céu, muito inocente. Depende daquilo, ele falou, depende daquilo que a gente tem por ser uma criança. Porque tem criança de 15 anos e adulto de 10. Então, isso não está relacionado à idade. Está relacionado à consciência. Tem menino de 15 anos que é uma criança. Agora tem menino de 10 que ele já tem consciência do que é certo e errado. Tem menino de 10, 12 anos que já matou, já roubou, já fez. E tem de 15 anos, que nunca deu nem um selinho na escola. Então, Deus é justo. Eu vou concluir aqui dizendo assim que Deus diz assim, ó, Deus não toma culpado por inocente, e Deus também não toma inocente por culpado. Ele é extremamente justo. Para Deus ou é culpado ou é inocente, né? Então, um Deus que sabe de tudo, não tem como a gente querer dar um migué, dar um pelé nele, porque ele pega a gente na curva mesmo, não tem jeito, tá bom? Então amanhã a gente vai entrar mais, avançar mais na questão do batismo, vamos tirar bastante dúvida amanhã, tá certo? A pergunta que ele fez aqui é uma pergunta ótima, a gente vai debater sobre isso amanhã. Certo? Glória a Deus. Então Deus ele é extremamente bom, né, varão? Bom e perfeito.